Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 1. O meu sinal, temos Vitória para fazer a nossa tradução em Libras. Bem-vinda, Vitória. Pessoal, nós estamos essa semana comemorando, nacionalmente, a Semana do Portador com Deficiência, da pessoa com deficiência, tá certo? Então, essa semana, de 21 a 28, é a comemoração que foi criada ainda por Michel Temer em 2017, e que ela vem só para lembrar para nós que existem os diferentes, tá? Como nós somos diferentes, e que nós temos que dar um apoio e interagir com essas pessoas. Bem importante, tá certo? Então, pense na sua comunidade, onde você tem uma pessoa que tem alguma deficiência, que você também tem alguma, tá certo? Mas que você precisa se abrir mais para essa turma, para esse pessoal, tá certo? E ajudar no que for possível, tá bom? Então, vamos tentar fazer isso. Gente, vamos ver leitura e interpretação de gráficos, Vamos lá? Olha só. Essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar, E eu trouxe essa frase para vocês. Olha só. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina, certo? Então, saber, você só precisa ler, Porque no livro ele traz conhecimento para você. E aí na escola, como é que você está? Tá certo? Vamos tentar adquirir mais conhecimento com o nosso professor, com o nosso amigo, A pessoa que está aí do seu lado, provavelmente ela sabe algo que você não sabe. Então não custa nada, Vamos trocar esses conhecimentos, Você ensina o que você sabe e ela te ensina o que sabe. E aí a gente só cresce com isso, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu trouxe para vocês um orçamento familiar. E aí eu vou dizer para vocês a importância que é você ter um orçamento, ter uma tabela onde você tem todos os seus gastos, Para você ter uma ideia melhor do que você gasta e com o que você gasta, tá certo? E o que você gasta mais, o que você gasta menos, tá? Então, eu criei essa pessoa aí, se chama Maria, e ela diz que o rendimento dela é um salário mínimo, olha, R$ 1.212, Então, vamos ver agora o que é que ela faz com esses 1.212, Porque ela é uma ambulante, que vende espetinho, tá certo? Como a gente sabe que tem muitos, na nossa situação assim. E vamos ver o que é que ela consegue pagar com isso, tá? Olha só, vou mostrar o gráfico, primeiro a tabela, E depois o gráfico para você ter uma ideia de como você pode fazer o seu orçamento, o seu planejamento, tá? Então, de alimentação, 520, E aí nós vimos para moradia, 450. E temos também remédios. Isso aí é fundamental, A gente sabe que alimentação e remédio, é fundamental em qualquer casa, não é isso? Então, e para você estar na casa, você precisa pagar também a moradia. Então, alimentação, moradia, remédios, e aí, vamos adiante. Olha só. Aí nós temos água. Precisamos pagar também a conta de água, E a conta de energia, de luz. E aí? Nós também precisamos
pagar a conta da luz, não é? Olha aí, R$ 110. E aí, a gente sabe que esse salário mínimo que nós estamos hoje, né, atualmente, né, é o salário mínimo de todo o Brasil. Então, como é que você faz para pagar tudo isso? E aí? Estou dando só um exemplo, o salário mínimo, né? Mas você pode pegar o seu salário e fazer isso aí, ó, bonitinho, esse planejamento, esse orçamento, né? Para você se organizar, tá certo? É essencial. Você vai ver que isso no gráfico, como fica interessante para você visualizar. Olha só. Aí eu trouxe o gráfico. O gráfico está aí na tela para você. E você vai perceber que nós temos todas todas as contas, né, que nós tínhamos na tabela estão aí agora, tá certo? Só que você fica com uma visão melhor para você saber o que é menor e o que é maior. O que você pagou mais? O que você gastou mais? Com que você gastou mais? Tá certo? Então, você tem como visualizar muito melhor quando você tem um gráfico, tá? Então, faz o teu planejamento, faz a tua tabela, tá certo? Orienta o teu colega a fazer o mesmo, tá certo? Porque se você tem um planejamento, se você consegue colocar suas finanças, né, o seu salário dentro do que você pode pagar, fica muito mais fácil de você lidar com isso, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora a tabela junto com o gráfico. Olha só. Então, tá aí a tabela, tá certo? Tudo arrumadinho, né? E o gráfico para mostrar para vocês que esse gráfico de barra, né? Ele demonstra muito bem qual o gasto maior que você tem, tá certo? Então, você sabe que o gasto maior que você teve aí nessa tabela foi alimentação. Aí você percebe no gráfico que a alimentação é a barra mais alta. Concordam? Estão percebendo isso? Então, enquanto que a barra menor que eu tenho aí, né, é os remédios, né? Então, a alimentação, a barra está lá em cima, e os remédios, a barra está bem pequenininha. Perceberam isso? Então, com isso, eu espero que você tenha uma ideia para fazer o seu orçamento, tá certo? Essa é a ideia dessa aula, tá? Você construir o seu. Faça aí o seu planejamento, o seu orçamento, tá? E bola para frente. Vamos lá. Olha só, eu tenho esse probleminha aí, que vai me mostrar também um gráfico, que é para você ter uma visão de que gráfico tem todas as informações muito mais fáceis, né? Estamos acostumados a ver gráficos o tempo todo, aí na TV, a respeito do Covid, né? A respeito de financiamentos que acontecem, né? Empréstimos que o Brasil faz. Então, sempre aparecem gráficos, né? A população que cresce, o índice de violência. Então, tudo isso eles fazem gráficos e apresentam para nós na mídia, né? E aí, você sabe que, através do gráfico, você tem uma visão mais ampla, tá certo? Identifica muito mais rápido, né? Então, vamos lá. Vamos ler essa tarefinha aí, esse problema? Bora lá. Os alunos de uma turma EJA responderam a uma entrevista sobre o meio de locomoção que eles usam para ir à escola. Ou seja, como é que eles fazem o trajeto da ida de casa ou do trabalho para a escola. Vamos lá. Os resultados estão registrados no gráfico a seguir. Vamos lá ao gráfico. Olha só. Então, nesse gráfico, eu coloquei aí carro, ônibus, não é? A pé, bicicleta, tá certo?
E vocês vão perceber que do lado, né? Ou seja, na vertical eu tenho o número de alunos. E na horizontal eu tenho os meios de locomoção, certo? Então, percebendo que o carro só 4 pessoas, né? Não é isso? O ônibus são 10 pessoas, são 10 alunos. A pé são 8. E bicicleta são 6 alunos, né? Ou seja, você visualiza que a quantidade de aluno por meio, né, de locomoção, ou seja, por transporte, a não ser aqueles que vão a pé, né, que são 8, você percebe que dá para você somar, né? E o que a questão quer de fato? Vamos ver. Olha só. Quantos alunos dessa turma responderam essa entrevista? Hã? E aí? Vamos somar? Olha só. Eu tenho que foram 4 mais 6, mais 8, mais 10. Não é isso? É o que eu tenho aí no gráfico, né? Estão bem, como se diz, apresentáveis. Então, vamos lá. Esse total, pessoal, vai me dar 28 alunos. Não é isso? Então, eu tenho 28 alunos ali, tá? Que responderam, né? E aí, vamos a outro gráfico. Esse gráfico, ele mostra a quantidade de vagas existentes no pátio de uma fábrica. Ou seja, para estacionar carro, moto e bicicleta, né? Esse gráfico está mostrando as vagas que existem. Olha, de carros tem 20, né? De motos tem 30 e de bicicleta tem 35, ok? Vamos ver qual é a pergunta desse problema. Olha só, o que ele quer saber? Quantas vagas há para motos? Né? Certo? Então, tá bem organizadozinho ali, as barrinhas, né? É um gráfico de barra. Na vertical eu tenho os números de vagas, né? E na horizontal eu tenho exatamente os transportes usados. Ou seja, que estacionam, né? Então, carro, motos e bicicletas. Não é isso? Bom, e o total de motos são 30, certo? Então, são 30 motos, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aí 30 vagas para motos, certo? Deu para perceber que o gráfico em si está mostrando para você carros, motos e bicicletas, né? Vocês perceberam isso? E as vagas estão exatamente no sentido vertical, tá? Isso é um gráfico de barra. E aí, eu tenho que, recordando, nós vimos, né? Aquela pessoa lá na frente que estava fazendo o seu orçamento familiar, né? E que era um salário mínimo que ela tem. Vimos os meios de locomoção, ali naquele, qual é o transporte utilizado para chegar na escola, tá? Vimos as vagas que existem nesse estacionamento, né? E que a gente descobriu que era a quantidade de motos era 30, não é isso? Tá? Então, eu espero que vocês tenham percebido que essa aula foi para mostrar para você o gráfico, tá? E como você interpretar isso aí, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar vocês e nos encontramos na próxima semana, tá? Um abraço, tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês.